Boa tarde a todos, em especial ao moderador da mesa, professor Dr. José Augusto. Doutora, é um prazer e uma honra estar aqui nesta sessão consigo, mais uma vez, contribuindo para o CODAIP, e felicito também o professor Dr. Marcos Wachowicz por mais uma vez nos reunir atentos e tão qualificados cultores da propriedade intelectual, dos direitos autorais, da liberdade de criação cultural. Queria também saudar os meus colegas de mesa, os professores Guilherme Valente e Rodrigo Otávio. Será certamente uma oportunidade de trocar ideias nesta convergência transatlântica entre Portugal e Brasil. Quero também saudar todos os membros da assistência que estão assistindo à nossa mesa. Espero que a mesa seja útil para os vossos trabalhos e que traga elementos de estudo relevantes. Eu preparei uma breve apresentação que apresentaria agora com a permissão do Sr. Moderador. Então vamos lá. Vou ficar dentro do tempo, naturalmente. Nós temos este paradoxo, que Posner chama o paradoxo original, em que, de acordo com este autor, este relevante autor norte-americano, o pai da análise económica do direito, na sua obra Law and Literature, ele diz-nos que a ausência da proteção do direito autoral, por muito paradoxal que isto possa parecer, beneficia os autores, assim como os prejudica, ou assim como pode ser um custo para eles. Reduz o custo de escrever, permitindo-lhe copiar livremente os seus antecessores, e depois dá o exemplo do Shakespeare. O Shakespeare, aliás, teria que ter trabalhado muito mais e nesse sentido, teria escrito muito menos peças se ele não pudesse copiar livremente de trabalhos, de obras de história e de literatura anteriores, muitas vezes verbatim, portanto, literalmente. Ou seja, quanto mais proteção pelo direito de autor, muitas vezes menos é a liberdade de criação cultural que resta. E temos também esta ideia do direito autoral como uma propriedade, e a propriedade como algo sagrado, ainda continuando com os filósofos, neste caso ingleses, o Tratado da Natureza Humana de Hume, em que diz que a man's property is some object related to him. This relation is not natural, but moral and founded on justice. Portanto, a ideia de que a propriedade de uma pessoa é o que está relacionado consigo, que é uma relação que não é natural, mas sim moral e fundada na justiça. E é com base nisto que se fundamenta, portanto, a propriedade intelectual. Se alguém escreve um livro, pois o livro está relacionado com ele, e nesse sentido é uma propriedade sua. Também Bentham, o pai do utilitarismo, diz-nos que na sua introdução aos princípios da moral e da legislação, que o Estado não pode crescer rico, portanto não pode enriquecer, não pode crescer, senão através de um respeito inviolável pela propriedade. A propriedade e o direito nascem juntos e morrem juntos. Ora, onde é que eu quero chegar com estas citações? Estas são as fundações do nosso sistema de direitos autorais. É neste pensamento que vamos encontrar, e podemos também citar Locke e outros autores, Hegel, Kant, vários outros, que encontramos esta propriedade. E o problema é que hoje em dia há quem pretenda aplicar esta ideia de propriedade quase sagrada e absoluta à internet e em especial às plataformas de partilha de conteúdos. Ora bem, nós hoje temos uma grande discussão que tem a ver com o papel destas plataformas no controlo da propriedade autoral.
O que é esperado que estas plataformas façam? Por exemplo, o YouTube, o TikTok e outras. Hoje já é mais ou menos certo que a utilização de filtros de carregamento corresponde a uma boa prática, eu diria mesmo a uma das melhores práticas. Estas plataformas comerciais devem usar esses filtros para proteger a propriedade dos autores e, nessa medida, a excluírem a sua responsabilidade por violação de direitos autorais, ainda que se trate de conteúdos carregados por os usuários das plataformas. Também no acórdão YouTube e Ciendo do Tribunal de Justiça se reconhece que a implementação destas medidas técnicas adequadas, falamos de técnicas de reconhecimento e de filtragem de conteúdo, é um requisito para evitar a prática de comunicação ao público de obras carregadas pelos usuários de plataformas online. Todavia, este acórdão, na verdade, não é sobre o artigo 17 da Diretiva 2019-790, mas sim sobre o direito anterior, pelo que não podemos pretender interpretar o famoso artigo 17 à luz deste acórdão. Mas o que o Tribunal vem dizer é que mesmo já à luz do direito anterior, leia-se Diretiva 2001/29, Diretiva do Comércio Eletrónico, etc., que já aí a utilização dessas técnicas de controle dos conteúdos pode ser uma boa prática e não aquela coisa odiosa que muitos disseram que seria a instauração da censura na internet, que seria o controle da comunicação. Portanto, pelo contrário, pode ser algo adequado. E temos mais tarde a Comissão Europeia que emitiu umas orientações sobre como transpor o artigo 17, em especial no que respeita à utilização ou à obrigação de utilização dessas tecnologias de reconhecimento de conteúdo automatizado. A ideia de que isto corresponde à cláusula dos melhores esforços, todavia a própria Comissão reconhece que no estado atual da arte, nenhuma tecnologia pode avaliar, de acordo com o padrão exigido por lei, se o conteúdo que um usuário deseja enviar é uma violação ou um uso legítimo. Portanto, isto é a Comissão Europeia que o diz. E depois acrescenta, quando o upload corresponde a um arquivo específico fornecido pelos titulares de direitos, o bloqueio é automatizado, ou seja, impedir o upload pelo uso de tecnologia deve, em princípio, ser limitada a uploads manifestamente infratores. Então, a questão que se coloca é, supondo que sim, que estes filtros podem e devem ser usados pelas grandes plataformas para controlar usos manifestamente infratores, a questão que se coloca é saber o que é que são esses tais usos manifestamente infratores. A Comissão dá alguns critérios, como o comprimento e tamanho do conteúdo, a proporção do conteúdo correspondente, o nível de modificação do trabalho, portanto, se é um conteúdo criativo ou se é apenas uma reprodução literal do que está, o dano que pode causar, etc. E então, as conclusões a que chega é que será um uso manifestamente infrator sempre que o filtro detecte uma correspondência exata de obras inteiras ou de proporções significativas de uma obra. Por exemplo, usar a gravação de uma música inteira como plano de fundo em um vídeo criado pelo usuário. Isto acontece muito no YouTube e noutras plataformas. Os usuários fazem vídeos a dançar e tal, usando música, muitas vezes integral, de terceiros. Aí claramente é um caso que se entende ser hardcore, por assim dizer, é um caso absolutamente proibido. A mesma coisa valerá para carregamentos de obra original, foi apenas alterada ou distorcida tecnicamente para evitar a sua identificação. Portanto, estamos a falar da alteração ou da remoção das informações eletrónicas para a gestão de direitos. Aí também é um caso em que o filtro deve poder identificar essa situação e bloqueá-la. O bloqueio ex ante é a própria máquina que deve poder bloquear essas situações. Já conteúdos, carregamentos que não são manifestamente infratores, temos aqueles para os quais os titulares de direitos não deram uma instrução de bloqueio ao provedor de serviços, o que significa que os prestadores de serviços
melhor dito, os titulares de direitos passam a ter a obrigação de reservar os seus direitos e de o comunicar às plataformas, sob pena de o silêncio valer como autorização. Também os carregamentos correspondentes apenas parcialmente às informações fornecidas pelos titulares dos direitos, porque o usuário modificou significativamente o trabalho de maneira criativa, por exemplo, adicionando elementos a uma imagem para criar um meme, no caso da exceção de paródia. Neste caso, os filtros não devem bloquear à partida estas situações. O mesmo valendo para os casos de citação, carregamentos que incluem pequenos extratos que representam uma pequena proporção de todo o trabalho identificado pelo titular de direitos, por exemplo, um vídeo gerado pelo usuário, incluindo um trecho de uma longa-metragem ou um trecho de uma música. Portanto, quando é apenas um trecho, uma reprodução parcial, nesses casos não se deve bloquear logo, deve apenas o filtro sinalizar esse conteúdo e depois, na opinião da Comissão, esses conteúdos sinalizados seriam enviados para o Copyright Compliance Officer da plataforma, que faria uma revisão humana ex post no sentido de um posterior bloqueio ou remoção desses conteúdos, justamente para proteger a propriedade dos autores. Todavia, entramos aqui nas 50 sombras dos direitos de autor, parafraseando um título famoso, os direitos autorais e as suas 50 sombras. Porquê? Porque a Comissão acrescenta que deve também ser possível sujeitar a uma revisão humana ex ante carregamentos que contenham conteúdo especificamente identificado por uma ferramenta automatizada de reconhecimento de conteúdo e que é particularmente sensível ao tempo. Por exemplo, músicas ou filmes em pré-lançamento, destaques de transmissões recentes de eventos desportivos. E, no fundo, todo o titular de direitos teria o direito de marcar todo e qualquer conteúdo que entendesse que pode ser lesivo para si, disponibilizá-lo nestas plataformas sem a sua autorização. E a Comissão vai mais longe e, apesar de, nestes casos cinzentos, em que não há uma infração manifesta, não deviam ficar online. Portanto, pelo contrário, devia ser emitido um aviso aos titulares de direitos e perguntar-lhes se eles aprovam, se eles autorizam ou não essa disponibilização antes de ser lançado para acesso público. Portanto, no fundo, era sujeitar à autorização todo e qualquer conteúdo que o titular de direitos tivesse marcado previamente. Ora bem, esta marcação de conteúdos e controle preventivo dos uploads por meio de uma rápida revisão humana ex ante, isto será correto? Porque isto, no fundo, então é dizer que o titular de direitos é soberano e tem uma propriedade absoluta e ele é que diz o que é que se pode ou não fazer com as suas obras. Ou, no caso dos direitos conexos, o que é que se pode fazer com os vídeos das plataformas, com os vídeos dos produtores, de fonogramas, de videogramas, e até com, portanto, emissões de radiodifusão, prestações de artistas, intérpretes ou executantes, portanto, tudo aquilo tem a ver com os chamados direitos conexos, não é? Ou direitos vizinhos, que não pressupõem necessariamente uma obra criativa. Portanto, aliás, a própria Comissão refere que a interpretação do artigo 17 deve permitir salvaguardar a eficácia das exceções e observar a sua finalidade, uma vez que tal exigência reveste-se de particular importância quando essas exceções visam assegurar o respeito das liberdades fundamentais. Temos até aqui uma certa mudança na lei de direitos autorais, no sentido de que aquilo que antes se consideravam exceções passam agora a ser vistos como direitos dos usuários. A citação, a paródia e outras utilizações já não são propriamente exceções, passam a ser direitos do usuário em nome das suas liberdades de comunicação.
E claro que isto também coloca um desafio aos designers de software, porque, reparem, na União Europeia são 27 países, acho que 27 países, não há uma harmonização completa das leis de direitos autorais, apesar de ter sido estabelecida uma lista taxativa de exceções permitidas, só algumas são imperativas, as outras são de adoção facultativa, o que significa que as leis podem variar e variam bastante de país para país no que respeita às exceções. Portanto, teríamos que configurar os filtros de software de acordo com a lei nacional de cada Estado-membro, o que efetivamente é um grande desafio. Portanto, a ideia, nós defendemos que os filtros devem bloquear apenas os usos manifestamente infratores, portanto um bloqueio ex ante, e que in dubio pro libertate, portanto na dúvida o conteúdo deve ser liberado e permanecer disponível até decisão em contrário. Nessa linha temos as conclusões do advogado-geral, que tem um nome que eu não consigo ler, Sogmangard, que sugere que os filtros se apliquem apenas a conteúdo cuja ilegalidade seja óbvia desde o início, ou então a violação manifesta. Portanto, estamos a falar de conteúdo que é idêntico ou equivalente a obras e outros assuntos protegidos, identificados pelos titulares de direitos. E, portanto, os usuários devem ter permissão para sinalizar uploads como usos legítimos e, não sendo a ilegalidade óbvia, devem ser os tribunais e não os departamentos de compliance das plataformas a dizer se estamos perante uma utilização lícita ou não. Ou seja, não pode haver aqui uma espécie de gestão privada de liberdades fundamentais. A restrição desses direitos dos usuários tem que ser, porque também são direitos fundamentais, tem que ser ordenada por via judicial e não a título privado pelos juristas das plataformas, ou pelos editores das plataformas. No fundo, a ideia de que, na opinião do advogado-geral, o legislador considerou que os falsos positivos, consistindo em bloquear conteúdo legal, eram mais graves do que falsos negativos, o que significaria deixar passar algum conteúdo ilegal. E, portanto, a ideia de que os proprietários, os titulares de direitos, não podem exigir um risco zero no que respeita a possíveis violações dos seus direitos. Portanto, esta ideia de que a propriedade dos autores é uma propriedade absoluta, inviolável, sagrada, que em caso algum pode sofrer qualquer tipo de violação, é uma ideia que não colhe, e desde logo no ambiente de internet, das comunicações instantâneas, à escala global, portanto, naturalmente que eles não podem exigir risco zero para os seus direitos. Aliás, é nessa linha que temos agora um acórdão recente, o acórdão do Parlamento, o acórdão do Tribunal de Justiça no Polónia contra Parlamento e Conselho, em que estava em causa, o quê? Estava em causa a validade do próprio artigo 17. Portanto, a Polónia interpôs uma ação no Tribunal de Justiça para invalidar o artigo 17 e, no fundo, a própria diretiva acabaria por cair, dizendo que era um mecanismo, que o artigo 17 ia estabelecer um mecanismo de censura. Os direitos de autor iam funcionar como uma espécie de mecanismo de censura privada, permitindo às grandes empresas, ao grande capital, controlar a liberdade de comunicação e de informação nas redes sociais e, portanto, todo o discurso que não lhes interessasse ou todas as notícias que não fossem convenientes aos donos das plataformas, um deles seria, por exemplo, agora o Sr. Elon Musk, não é? Tudo aquilo que o Sr. Elon Musk não gostasse por poder ser prejudicial aos seus negócios, seja no céu, seja no espaço, seja nos carros elétricos, seja na Ucrânia, tudo isso que não fosse conveniente ao dono da plataforma seria, a título de direito de autor, preventivamente bloqueado. Portanto, e o Tribunal diz que isso não pode ser. O Tribunal já declarou que um sistema de filtragem que não distinguisse adequadamente entre conteúdo lícito e ilícito, de modo que a sua introdução pudesse levar ao bloqueio de comunicações lícitas, seria incompatível com o direito à liberdade de expressão e de informação, garantido no artigo 11 da Carta, e não respeitaria o equilíbrio justo
entre esse direito e o direito à propriedade intelectual. Portanto, a ideia de que a instalação de filtros cegos que vão controlar toda e qualquer comunicação na internet, supostamente para controlar direitos de autor, não tem base legal. Portanto, não tem base legal, nem pode ter, porque a Carta de Direitos Fundamentais da União prevê a liberdade de informação e de expressão, que tem tanto valor como a tal propriedade intelectual. Para terminar, eu deixo aqui uma sugestão para tentar equilibrar os pratos da balança, dizendo, ok, de facto a propriedade intelectual não é inviolável, mas também a liberdade de comunicação também não há de ser absoluta. Portanto, temos que encontrar aqui o meio termo e dizer que talvez fosse uma boa ideia pensarmos num sistema de compensação equitativa como aquele que existe para a cópia privada, uma compensação equitativa a ser paga pelas plataformas relativamente a usos que não sejam manifestamente infratores e que, portanto, não devem ser bloqueados ex ante ou congelados pelos filtros de carregamento. Até a ideia de que, ok, admite-se que pode haver aqui algum prejuízo para os titulares de direitos e que seria equitativo sujeitar estas plataformas que ganham muito dinheiro, basta ver os lucros da Google só no ano passado, o grupo Alphabet, basta ver por quanto é que o Twitter foi vendido, etc., para ver que de facto eles não andam a brincar, andam a ganhar muito dinheiro com isto e naturalmente também à custa de direitos de autor. Por isso acho que seria justo, mas isto não depende do que eu penso, isto depende de uma lei. O Brasil, tanto quanto sei, nem sequer tem esta figura para a cópia privada, por isso também não estou a ver de repente a criar isso especificamente para a internet. Mas enfim, entre a realidade entre a ideia e o real, vamos fazendo o nosso caminho e eu agradeço mais uma vez a vossa atenção, ficando à disposição para qualquer questão, para qualquer questionamento ou para qualquer colocação que entendam por pertinente. Muito obrigado.